nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente leu bastante versículo, mas você pode reparar que nós lemos no versículo 35 e no 39, ele fala, tanto em um e outro, ele fala a palavra separar. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Tem uma tradução, não sei se alguém aqui tem ela, que eu li ela ontem, e ela fala assim, que nada pode nos afastar do amor de Cristo. E eu gostei mais dessa tradução, que é separar a mesma coisa que afastar. Mas por que eu quero usar essa palavra separar? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque, irmãos, muitas pessoas não estão percebendo, nos dias de hoje, que existem muitas coisas que surgiram, que muitas pessoas estão vivendo, e que isso, na verdade, veio para separar a pessoa das coisas de Deus. Então, nós temos que analisar a nossa vida. A minha vida, eu analiso a minha vida, você analisa a sua. Você não precisa responder para mim. Mas veja, pense agora, que a palavra é para isso. A palavra é para fazer a gente pensar. A palavra não é para fazer a gente se emocionar. Eu sempre preguei isso aqui. A palavra não tem que emocionar ninguém. A palavra tem que fazer a gente pensar. Porque emoção é o contrário de pensar. Quem se emociona não pensa. Sabia disso? Você já viu aquelas pessoas que gostam de se emocionar no culto, chora, Jesus, o Senhor é tudo para mim? Essa pessoa, normalmente, ela não pensa. E se ela se emociona, depois o que ela fala, ela não cumpre. Porque emoção não tem nada a ver com a fé. A fé é fazer o pensar. Então a palavra vem para fazer a gente pensar. E Deus quer que você pense agora. Será que não existem coisas que estão te separando de Deus, das coisas de Deus? Por exemplo, tem muitas pessoas que um dia a pessoa estava desempregada, precisando de um emprego, estava orando, veio para a igreja, fez as campanhas, pediu oração, e a pessoa arrumou um emprego, e ficou feliz, glória a Deus, arrumei emprego, e contou o testemunho na igreja. Mas aí, essa pessoa depois, sumiu da igreja. Ou quando vem de vez em quando. Aí a pessoa fala assim, pastor, sabe o que é? Que agora eu estou trabalhando bastante. E eu estou sem tempo de vir para a igreja. Aí vem a pergunta, será que Deus daria algo para separar você dele? Eu creio que não. Que a Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O que significa? Que quando Deus nos dá uma bênção, a nossa comunhão com Ele nos enriquece, ou seja, a gente fica mais próximo de Deus, a gente se apega mais com Deus, já se apegava antes, porque nós nos apegamos a Deus, independente do que Ele possa nos dar, nós devemos nos apegar a Ele por amor a Ele, por aquilo que Ele representa, que Ele é para nós. Mas aí Ele nos abençoa, nós nos apegamos mais a Ele, Ele espera que nós venhamos nos apegar mais a Ele. Mas aí, alguém arruma um trabalho e fala, olha, eu estou trabalhando demais, pastor, eu não posso mais, só tem um problema, eu não posso vir mais para a igreja. Aí vem a pergunta, será que isso é bênção de Deus? Porque isso está te afastando de Deus. Eu não posso acreditar que Deus dá algo para te afastar dele. É igual relacionamento, eu creio que Deus me deu fulano, a moça fala do rapaz, estava lá orando, Deus me deu, mas talvez esse relacionamento está fazendo você se afastar de Deus. Então a pergunta, será que isso é de Deus? Eu creio que não, porque Deus não dá algo para me afastar dele. O rapaz fala, eu estava orando tanto e Deus me deu aí uma pessoa que eu tanto precisava, e eu creio que é de Deus. Só que nesse relacionamento está fazendo você, o rapaz, se afastar das coisas de Deus. Aqui, eu já tive casos aqui na igreja, de um membro que eu cuidava, eu tratava, e a namorada dele vinha aqui, só que ela vinha porque ele pedia para ela vir, mas ela não vinha porque ela queria. E um dia, ela não queria mais vir para a igreja,
E um dia falou para ele, olha, eu até fui para a igreja, mas você sabe, eu sou diferente, eu quero balada. Eu gosto de ir em balada, isso a moça falando, isso o rapaz aqui da igreja me contou. Eu gosto de balada, então você tem que decidir, porque não tá dando certo. Ou você fica comigo, ou você fica com a sua igreja. Na verdade, ele não estava ficando com a igreja, ele estava querendo Deus, né? E ele falou para mim, pastor, eu tive que abrir mão desse relacionamento, eu gostava muito dela, chegaram até a ficar noivos. Tive que abrir mão, porque ela falou que eu tinha que escolher, ou as baladas que ela gosta, ou a igreja, mas quando ela falou a igreja, ela quis dizer Deus. Ele falou, doeu, até orientei ele, mas eu tive que escolher ficar com Deus. Na verdade, aquilo não era de Deus, quem está entendendo? Não era, porque se está separando. O apóstolo Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas às vezes não é um trabalho, às vezes não é um relacionamento, às vezes sabe o que é? É um divertimento. É errado se divertir? Não. Mas às vezes o divertimento está tirando já a sua comunhão com Deus. Quer dizer, está tirando, você está deixando de vir mais para a igreja, por quê? Porque está passeando mais, está se divertindo mais. Não é errado passear, nem se divertir. O errado é quando ele começa a fazer parte completamente da minha vida. E alguém me chama para ir para a igreja, eu falo, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Por quê? Porque eu tenho que, hoje eu vou viajar em tal lugar, amanhã eu vou estar em outro lugar, amanhã eu vou passear em tal lugar. Quer dizer, eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus. Então aí já está me separando das coisas de Deus, quem está entendendo? Aí já começa, onde mora o perigo. É igual o exemplo que eu dei aqui no culto anterior. A pessoa que gosta, por exemplo, de futebol, assistir na televisão, é pecado assistir partida de futebol? Não. Eu, por exemplo, eu começo a assistir, e se começa ali os jogadores, o técnico falar muito palavrão, eu paro. Porque eu não falo palavrão e na minha casa eu não permito entrar palavrão. É igual filme. Filme pode estar bom, começou a falar palavrão, eu desligo ou mudo de canal. Porque eu não falo palavrão, eu vou deixar que alguém entre dentro de casa, porque você sabe que a televisão, aquela pessoa está dentro da sua casa, falando palavrão. Mas voltando a falar da partida de futebol, aí a pessoa gosta tanto do futebol, que ela começa a ficar fissurada, começa a não perceber, começa a deixar de vir para a igreja. Porque naquele dia é a final do campeonato do time dele ou dela. E a pessoa, aquela pessoa que fala, não, hoje eu não vou para lugar nenhum, nem me convida, a pessoa fala, fala, nem para a igreja, que hoje eu não perco por nada a final do campeonato. Quer dizer, está separando das coisas de Deus. Eu, de vez em quando, eu assisto partido de futebol, não sou fanático, nunca fui, nem quando era do mundo. Mas quando eu tenho tempo, eu assisto. Mas quando não, eu sei que não está me tirando da comunhão das coisas de Deus. Não tenho nada que fazer ali, já cumpri meu compromisso com Deus, então assisto quando eu posso. Mas eu me recordo da Copa de 98, que eu não assisti uma partida de futebol. Eu fiquei sabendo por causa que as pessoas me contaram. Não sei se você lembra, foi aquela Copa que o Brasil perdeu da França, porque eu fiquei sabendo, e o Ronaldinho passou mal na final, quem lembra? Eu não assisti um jogo. Por quê? Porque era tudo em horário de culto. Eu não quis parar o meu ritmo, que eu estava ali fazendo a obra, né? Jovem na igreja, crescendo no ministério. Eu não assisti um jogo naquele. Fiquei sabendo que o Ronaldinho passou mal e o Brasil perdeu na final, se eu não me engano, para a França. Foi, se eu não me engano, foi isso. Não assisti nenhum jogo. Por quê? Porque aquilo ia me separar daquilo que eu já estava acostumado a fazer, a hora do culto. Ah, pastor, aí que o senhor não sabe, mas tem igreja que às vezes, e eu não estou aqui para falar mal de igreja não, mas só para que você entenda, tem igreja que às vezes muda até o horário do culto, por causa de uma partida de futebol. Uma vez eu fiquei sabendo de uma igreja, não a nossa, não o nosso ministério, mas que não era nem Copa do Mundo, mas porque um time ia ter era campeonato mundial lá de clubes, então geralmente parece que passa de manhã, não sei, acho que é porque é no Japão, ia ser na hora do culto, e aí naquela igreja, naquele ministério,
o pastor, não sei porque, ele resolveu que naquele dia não ia ter culto. Por quê? Porque os membros gostavam de futebol, então para não atrapalhar, então não vai ter culto nesse domingo 8 da manhã, pode assistir o futebol, o culto vai ser só de noite. Irmãos, eu particularmente, sem medo de falar, eu acho isso um absurdo. Quer dizer, eu desviar as coisas de Deus por causa de uma partida de futebol. Quem está entendendo, diga amém. Mas quantas pessoas deixam de vir na igreja por causa de uma partida de futebol? Quantas pessoas estão deixando o entretenimento te afastar das coisas de Deus? Eu já contei aqui que eu gostava muito de jogar videogame. Eu sempre joguei aquele joguinho de futebol. Não gostei dos outros. Negócio de morte, de dar soco, de sair sangue, essas coisas. Eu nunca fui muito fã. De dar tiro, aqueles joguinhos, sabe? Então, o meu negócio era futebol e carrinho de corrida. E quando meus filhos eram menor, pequenininho, eu jogava muito com eles. E eu comecei a perceber que o futebol que eu gostava mais, né? Eu comecei a perceber que aquilo ali estava querendo me viciar. Você joga um, aí você perde, você fala, agora na próxima eu vou ganhar. Só que o que estava me acontecendo? Eu terminava de jogar umas 2, 3 partidas, eu falava, agora eu vou orar, que eu tinha um momento de oração. Quando eu dobrava o meu joelho para orar, irmãos, o Ronaldinho Gaúcho não saía daqui, ó. Que naquela época que eu jogava era o Ronaldinho Gaúcho, que estava na moda. Não saía daqui. Então, quando eu vi, isso estava me separando das coisas de Deus. O que eu decidi? Não quero mais. Não lembro a última vez que eu joguei. Falei, não quero mais. Se eu jogar hoje, eu posso jogar. Vou estar pecando? Não. Só que eu decidi não mais. Por quê? Porque aquilo estava me separando da minha comunhão com Deus. Eu não estava conseguindo orar, irmãos. Eu não conseguia me concentrar para orar, porque a minha mente estava naquilo. Eu fechava o olho, só via os jogadorzinhos aqui correndo. Ó. Então eu decidi, não vou mais. Meus filhos eram pequenos. Pai, vamos jogar. Não, não vou jogar. E falei para eles por quê. Então, a gente tem que ver o que está nos separando das coisas de Deus. Às vezes, irmãos, é um divertimento. Às vezes é um entretenimento. O mundo tem muito entretenimento no mundo, irmãos. E o diabo gosta disso. Porque existe muito entretenimento que é para separar o povo de Deus das coisas de Deus. Tem que tomar cuidado. Se um passeio está tirando a sua comunhão com Deus, se um jogo está tirando a sua comunhão com Deus, se um filme que você gosta de assistir, uma série, é pecado, não é, mas se está tirando a sua comunhão, te afastando das coisas de Deus, aí é errado isso. Um entretenimento, o mundo está cheio de entretenimento, o mundo é colorido. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele levou no alto monte, o que ele mostrou? Toda a glória desse mundo. Se fosse hoje, sabe o que ele ia mostrar? Balada, danceteria, shopping center. Ele ia mostrar, tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Porque ele mostrou a glória do mundo daquela época, mas hoje tem a glória da época atual. Quem está entendendo? E o diabo está mostrando para muitos filhos de Deus, e eles estão querendo a glória desse mundo. Eu não quero a glória desse mundo. Aliás, eu não sinto nenhum prazer com as coisas deste mundo. Porque quando eu vim para Jesus, eu já não queria mais, eu já vivia lá. É igual eu dei um exemplo aqui, né? Eu fui muito para a balada. Tenho vergonha de falar. Quem foi muito para a balada aí? Seja sincero, levanta a mão. Ia para a danceteria. Começo dos anos 90, aquele jogo de luz. Não vou ficar falando nome de danceteria aqui não, porque vai que ainda tem. Aquele jogo de luz e não sei o quê, né? E eu vivia nesse ambiente. Noitada. Eu, meus irmãos, a gente ia para as baladas, ia para aquele ambiente de boate, né? A luz tudo escura e aquele jogo de luz. E eu queria ficar livre daquilo, eu queria Deus. Então, um dia eu falei, eu quero ir para a igreja. E vim conhecer esse evangelho que hoje nós vivemos e pregamos. Aí, onde eu quero chegar? Que hoje nós vivemos numa época onde tem igrejas que estão querendo, para atrair as pessoas, a igreja está querendo fazer como se fosse uma balada. Como assim, pastor? Pinta toda a igreja de preto e coloca um monte de jogo de luz. Tudo escuro lá dentro. Eu falei, eu particularmente, eu falei que o estado que eu estava naquela época, eu vivia no pecado, eu tinha depressão, eu queria paz. Eu não queria mais aquela vida, porque eu já vivia isso.
né? O escuro, o jogo de luz, a música muito alta na cabeça. Eu vivia isso. Então, quando eu vim para a igreja, eu queria outra coisa. E eu falei que se fosse eu hoje, chegasse perto e alguém me convidasse para ir numa igreja assim, eu falava, o quê? Eu já saí disso. Eu não vou querer ir para um lugar aonde parece o lugar que eu saí. Não, pastor, é que o senhor não sabe que isso é para atrair o jovem. Mas peraí, será que a palavra não é suficiente? Eu vim para a igreja pela palavra, pela presença de Deus, pelo encontro com Deus. Na minha época, não foi entretenimento que me atraiu. Ninguém falou, olha, vamos lá para a igreja, que hoje vai ter uma balada gospel. Vamos lá para a igreja, porque nós vamos colocar uns jogos de luz assim, nós vamos pagar luz. Até porque se falasse isso, eu ia falar, não quero, porque eu já vivo isso. Ah, mas é para Jesus. Mas peraí, a Bíblia não ensina isso. É o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus. Então as pessoas estão inventando, existe entretenimento lá fora, mas estão querendo inventar entretenimento dentro da igreja, para quê? Para atrair as pessoas. Não precisamos disso, irmão. Quem quer Deus, vem por sede de Deus. Eu vim por sede de Deus. Quem veio por sede de Deus, faz assim. Eu tenho certeza que você não veio aqui porque alguma coisa aqui, um colorido chamou a atenção de você. Puxa, que legal. Não. Então a gente não tem que inventar. A pregação não é para falar disso. A pregação é para falar que existem coisas que estão nos separando de Deus. E às vezes é entretenimento, e às vezes até entretenimento dentro da igreja. Eu não tenho que ficar inventando coisa aqui dentro, não. Uma vez uma irmã saiu da igreja, comigo aqui, porque disse que, pastor, não tem mais oração, não tem mais bolo para aniversariante, não tem mais festa. Primeiro porque nós estamos na época da pandemia, não podemos fazer. Quem está entendendo? A gente não pode. E segundo, que se uma pessoa sai da igreja porque não tem festa, porque não tem bolo, é porque nunca esteve aqui por causa de Jesus. Para mim isso é um absurdo. Alguém sair da igreja porque era tão legal na época de outros pastores, porque tinha muita festa. Eu prefiro ficar com a palavra. O que é melhor? Estou dizendo que um dia a gente fizer aqui um bolo de aniversariante, estou dizendo que é errado. Mas isso não pode ser o foco da pessoa estar aqui. Só está aqui na igreja por isso. Por que você gosta de ir lá na igreja do IP? Porque eu gosto, porque é divertido lá. Não, aqui não tem que ser divertido, aqui tem que ter Deus. Eu gosto de ir lá na igreja do IP porque eu gosto de ouvir a mensagem do pastor, o pastor faz eu rir. Não. Aqui não é lugar de stand-up. Aqui é lugar para pregar o quê? A palavra de Deus. A mensagem não é para fazer a gente rir. A mensagem é para fazer eu refletir. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas isso, muitas pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando igrejas com entretenimento. As pessoas estão procurando entretenimento, sejam na igreja ou lá fora. Só que elas não percebem que isso está separando elas de Deus. Então a gente tem que ficar com a palavra de Deus. E se tem algo que está te separando, seja um divertimento, seja um entretenimento, seja algo que, você não lê mais a Bíblia como lia antes, você não ora mais como ora antes, como orava, você não vem mais na igreja. Quantas pessoas eram assíduas, vinha domingo, vinha quarta, vinha sexta. Por quê? Porque agora talvez, né, pastor, porque na quarta, quando eu saio de serviço, eu vou jogar futebol. É errado jogar futebol? Não, faz bem para a saúde. Mas você trocou o futebol pela igreja. Quantas pessoas às vezes vinham para o culto de manhã, não vêm mais por quê? Porque agora essas horas deve estar numa quadra jogando partida de futebol. Quer dizer, trocou aquela partida de futebol, está afastando a pessoa do quê? De Deus, das coisas de Deus. Não é errado jogar futebol, jogar bola, não. Mas desde que não me afaste.